Muito bem-vindas e muito bem-vindos a todos a mais um episódio desse nosso BiruCast, que cada vez tem menos Biru nesse BiruCast, porque de louco aqui nada existe. E, gente, hoje viemos aqui conversar, né, sobre várias coisas relacionadas aí ao mundo feminino, e nós temos uma convidada muito especial, que é a Priscila Damasceno, e viemos hoje falar sobre várias coisas em comum, nossa história como terapeuta, como mulher, né, aprendizados, transformações. E aí eu quero começar aqui hoje apresentando a Priscila, pedir para que ela fale um pouquinho brevemente sobre ela, sobre como resume hoje a vida dela, em que posição que ela tá, como que ela se sente, né? Algo que ela sinta de compartilhar com vocês, de explicar quem é a Priscila, e a gente começar essa conversa, esse diálogo fluido, trazer aí alguma coisa que a gente possa agregar na vida de vocês, né? E que vocês se sintam aqui nesse episódio, independente de quando vocês vão estar vendo, muito acolhidas. E por nós, né? Porque o nosso trabalho, ele é basicamente sobre o amor. Então, é isso que a gente quer, que vocês se sintam unidas, acolhidas e que hoje a gente possa trazer aqui vários assuntos que toquem de alguma forma aí o ser e o coração de vocês, tá bom? Natália, bom dia, boa tarde, boa noite. Para nós é bom dia, para vocês vai ser boa noite. Muito bem-vindas, muito bem-vindos. Estamos aqui mais um BiruCast. A Paola tá negação de que ninguém é louco aqui, eu sou, dá licença, né? E, e hoje a gente tá aqui com a Pri, com essa maravilhosa, e gente legal, gaúcha também. Então aqui vocês vão ver bagurias e toda essa coisa aqui do gaúcho, do chimarrão, do chá e tudo mais. Muito bem-vinda, Pri, e o microfone é teu. Bom dia, boa noite, né? Não sei em que horário que o pessoal vai assistir, mas fiquei muito feliz com esse convite da Paola. Nós somos aí parceiras já há algum tempo de conhecimento, né? De cunda, enfim, de vida aí. E fiquei muito feliz, né? De poder falar, de poder dividir um pouquinho de mim, de quem eu sou, além da terapeuta que quem me acompanha no meu perfil, eu já venho trazendo isso, né? Muito mais, eu acho que a gente ajuda muito mais sendo a pessoa real, né? E terapeuta, e mãe, e mulher, e vivendo a vida e se descobrindo do que só terapeuta, né? Sair dessa posição, porque o que eu entendi é que as pessoas chegavam no meu perfil e viam uma coisa muito distante, a terapeuta. Então eu comecei a mostrar para elas que eu sou a Priscila, terapeuta. E isso começou a elas começaram a se identificar mais. Falar da Priscila, então eu sou mãe, fui mãe adolescente, eu tenho uma filha de 27 anos, gente, sou mãe há muito tempo. E eu tenho uma filha de 11 anos, né? Para além disso, sou uma mulher que amo experiências. Então eu amo sentir a vida. Eu deixei muito tempo isso de lado, corporativo, correria. A gente sabe essa história, né? A história que a gente se conta todos os dias. A correria do dia a dia, a família, o marido, os filhos, e vai deixando as deusas adormecidas. Neste momento da minha vida, eu sinto o chamado para acordar deusas, né? Tirar as deusas que estão lá dentro delas, que soterraram elas com a correria do dia, com a vida corrida, sem se olhar, sem se deixar um espacinho no dia para elas. Né? Fiz uma transformação na minha vida para submergir essa Priscila que está aqui falando hoje. Então, eu saí de um relacionamento de 18 anos, eu saí do trabalho, né? Fiz a transição de carreira, uma loucura, não façam isso, se planejem. Mas foi o meu processo foi esse. Eu mudei de cidade, saí de uma cidade de 500 mil habitantes para viver numa cidade de 12 mil habitantes, mas que eu moro perto do mar, eu escuto o barulho do mar da minha casa, e isso, assim, sempre foi meu sonho. Então, eu realizei um dos meus sonhos. Eu queria morar num chalé, e hoje eu moro no chalé, bem casa de bruxa, Que lindo! né? Então, acordo com o barulho dos passarinhos. Esse é o meu momento, né? Definir a Priscila hoje é viver em presença. E quanto mais em presença eu me sinto, mais as coisas chegam para mim.
as oportunidades, as pessoas, as conexões, né? O dinheiro, as experiências. Quanto mais eu me coloco para sentir, mais as experiências chegam. E é dessa forma que me defino hoje, né? Deixando tudo chegar, deixando as coisas acontecer, encerrando o que eu sinto que eu preciso encerrar, não levando o que me deixa desconfortável, não deixando as coisas ficarem desconfortáveis ao ponto de eu não me reconhecer mais. Então, a intuição guiando, abrindo espaço, e é isso que eu quero trazer, porque todo mundo pode, isso é possível para todos e para todas, e a gente não precisa se esquecer e chegar ao ponto de caos para que isso aconteça, né? Verdade. Nós somos caos, não adianta, né? A gente busca a ordem. Se a gente souber organizar direitinho esse caos, dá tudo certo no final. Produtivo, é um caos produtivo. E Pri, foi muito legal. Tu falou uma palavra assim, ó, que foi chave aqui e que é uma coisa que eu e a Paola, a gente tem muitas conversas. A gente criou o Brocast exatamente porque a gente tem muitas conversas legais que a gente pega e fica conversando no WhatsApp, enfim, no off, né? E depois a gente fala, puxa, a gente deveria falar sobre isso. E como a gente é terapeuta, a gente trabalha diretamente com a espiritualidade, não adianta negar, né? Nós temos algo diferente, não é uma profissão normal. Normal pra gente que é, mas na visão dos outros, né? Porque a gente engloba tudo. Tem pessoas que trabalham com o mercado, que é com comida, com corpo, com isso, com aquilo, mas a gente consegue ver a pessoa em totalidade. Né? Porque a gente vê a alma da pessoa, a gente trabalha ali as coisas mais profundas que elas têm. E tu falou uma palavra-chave que é o sentir, eu estou sentindo. A gente fala sentir é uma coisa tão, eu sinto. Mas eu percebo que hoje a maior dificuldade das pessoas e das mulheres é esse sentir, né? Elas estão fugindo do sentir. Ontem até eu fiz uma live para falar sobre as feridas emocionais. E eu vi uma menina que estava na live, ela disse assim: eu sou assim, eu não tenho tempo para sofrer. E sentir não é sofrer, né? As pessoas conectam isso, porque, tipo assim, a dor, ela é inevitável. A gente está aqui na terceira dimensão, a gente está no mundo de provas e expiações, e, infelizmente, a gente precisa sofrer essa dor para andar com o caos, né? E como tu fala de Isis, dentro do. Eu dou alguns cursos sempre assim de deuses egípcios, e eu vejo que quando eu conto a história ali, né, do Sete, de Isis e Osíris, as pessoas, elas sempre falam, né, como o Tote foi. Como o Tote não, como o Sete foi invejoso, porque ele almeja aquele lugar do Osíris, né? Só que quando a gente vai olhar para a história, desde lá do Egito, vem essa coisa de ele tá lutando por uma coisa dele e ele é o deus do caos. Então ele coloca o caos. Ele pertence, o caos pertence, né? O sentir pertence. Só que nós, mulheres, o que a gente acaba ficando? Identificada com o mundo masculino, e a gente vai que nem uma flecha, né? O mundo masculino, o mundo feminino. Então a gente vai sempre entra rasgando nas coisas, vem com aquele papo de eu quero que dê tudo certo, eu quero dar certo, eu quero que seja isso, eu quero que seja aquilo. E as coisas acontecem num rompimento de dor mesmo, né? Por quê? Nascer dói, crescer dói, caminhar dói, aprender dói, tudo dói. Só que o sofrimento é uma escolha. E a gente tem que aprender esse mundo do sentir, né? Me conta para ti, me conta para nós aqui, como que foi esse universo de que agora tu falou assim, eu senti. É uma coisa que parece boba, mas vocês vão ver, gente, aqui que vai ser. Eu acho que a Priscila vai trazer. A Priscila, brava. A Pri vai trazer algo muito revelador em relação a esse sentir, porque eu mesma me pego, já me peguei, e eu tô aprendendo, né? Duas coisas que eu digo que eu tô aprendendo: a me amar incondicionalmente e a sentir. Porque é muito fácil pra gente pegar assim, tô com raiva. Ai, quer saber? Eu não vou baixar minha vibração. Eu vou deixar isso pra lá. Porque a gente tem medo de, tipo assim, eu vou ficar negativa se eu sentir. Eu vou ficar uma pessoa com a minha vibração baixa, e aí qual é a consequência? O dinheiro não vai vir. Porque o foco tá no dinheiro. Porque o foco é assim, o dinheiro vai me trazer felicidade. Eu quero status, eu quero mostrar que eu tô bem. Mas o que adianta parecer, né? Hoje a internet tá nesse parecer. Então,
Aprofunda mais pra gente o que que é esse caos, o que que é esse sentir, que eu acho que vai ser de uma imensa contribuição. Então, para mim, o sentir, ele é sentir tudo, né? Sentir o incômodo, sentir a raiva, sentir, deixar a nossa energia ser quem a gente é. Tu falou, e eu acho bem legal, né? Às vezes eu brinco, eu tentei ser gratiluz, mas eu não sou essa pessoa, eu não sou essa pessoa. Então, a minha vibração, às vezes, ela vai estar de. Tem que colocar ordem. Então, vamos sentar e ser as adultas e colocar a ordem. Ah, tem que botar os pés na grama. Eu quero chorar. Eu vou lá e boto o pé na grama. Eu sinto o meu choro, que vem lá do meu útero. Coloco para fora, solto. Eu tenho raiva, eu sinto a raiva, sabe? E por quê? Porque a gente aprende, desde que a gente é menininha, que a gente tem que ser uma boa menina, uma boazinha menina, e a gente vai engolindo tudo. E foi o que eu vivi, né? Até eu fui mãe adolescente, falei no início. Eu engoli as minhas dores do parto lá na minha adolescência. Eu fui abusada durante emocionalmente pelas enfermeiras, por médico, na hora do parto. Eu engoli tudo aquilo. Por muito tempo eu não entendia o que que era, né? E eu guardei no meu corpo. Então eu tinha muitas disfunções, né? Eu tinha um processo de menstruação que era com fluxo imenso, eu tinha cólica, eu tinha enxaqueca. E o que que é o sentir? É sentir as emoções para que elas não fiquem guardadas ali somando no corpo. É sentir para que daqui a pouco eu não tenha uma crise, né, de pânico, porque é o que a gente vai guardando. Em algum momento isso vai se transformar, a gente vira um vulcão. Eu costumo brincar que a gente vai construindo um monstrinho de tudo que a gente guarda, de tudo que a gente não sente. E como tu disse, a gente tá na Terra. Aqui a gente sente. Aqui a gente pode gerenciar as nossas emoções, a gente pode aprender e ter ferramentas para se melhorar, para elevar nossa vibração. Sim, mas a sombra, ela existe. A gente não tem como tirar ela de nós, de quem nós somos. Ai, agora a sombra vai para o armário porque eu quero viver gratiluz. Não tem como, gente. Nós somos, né? Isso que tu falou fez muito sentido para mim. Nós somos o caos, né? O que se a gente sente, a gente lida com o que a gente sente. A gente cresce com o que a gente sente. A gente olha para aquilo que a gente sente e gerencia de uma forma melhor. Mas se a gente esconde, se a gente engole, e olha só, a Paola falou, né, do que o que mais chegam, que mulheres que como que as mulheres chegam até mim? O que mais eu escuto é não falar, é não comunicar, é engolir, 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 né? Tanto que uma das experiências assim que para mim foi mais surreal no último retiro que eu tive, que seria uma condução de canto do coração, uma coisa amorosa, né? Que eu preparei, que eu planejei na minha cabeça. Peguei o tambor e veio com muita força. Soltem! Grita! E, e não precisei falar grita, guria. Não precisei. Todas, todas. Foi assim de arrepiar. Foi uma coisa muito tensa, sabe? Mas ao mesmo tempo muito visceral, que estava guardado ali, não sei de quantas mães, avós, gerações que não falavam. Então, o sentir é falar, o sentir é expressar, o sentir é trazer essa coisa selvagem, né? E O isso corpo tem guia. esses 4 elementos, né? Então, assim, as palavras são o ar, tu pode escolher o emocional como fogo, que tu te identifica com o masculino, né? E o mundo mental e pensar, mas o corpo é terra e água. Então, assim, se tu não chorar, se tu, ou tu vai deixar as doenças virarem no corpo, virar terra, né? E vai somatizar, que é o que acontece. Só que as pessoas elas acham que falar é brigar. E aí, Pri, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, de tipo assim, eu vou dar um exemplo meu, porque daí eu vejo pela minha ótica e as pessoas se identificam, né? Eu perdi completamente o meu senso de limite.
E eu não entendia que, tipo assim, eu precisei de estudar bastante e entender, e que as pessoas realmente me falassem, sabe? Isso não tá certo, Nath. Isso não é legal. Não é assim que a vida funciona. Porque quando o mundo é apresentado pra gente, a gente acredita naquele mundo. E eu acreditava que, tipo assim, como que é a minha mãe, né? A gente vê o nosso mundo através de como a gente vê a nossa mãe. A minha mãe era assim: eu não vou falar, eu não vou me incomodar. Eu não quero nem aí. Eu não tô nem aí. Para eu irritar a pessoa, eu não falar. E eu via isso dentro da minha casa. Meu pai explodia, falava, gritava. Ele já era de falar e ele não tava nem aí. Ele gritava com todo mundo, conhecido, desconhecido, fazia a gente passar vergonha no supermercado porque ele falava o que ele queria. E a minha mãe já era totalmente o contrário. A minha mãe era que se mantém, tipo assim, não vou me incomodar. Então ficou muito essa dualidade. E aí todo mundo fazia o quê? Julgava o meu pai tá errado. Ele que explode, ele que fala, mas ao mesmo tempo todo mundo gostava do meu pai assim, né? Todo mundo gostava da minha mãe assim. Era maneiras dele. E eu sempre tive esse meio termo. As coisas que eu acho que eu não falo, mas eu sempre fui mais de falar, porque me tranca aqui, né? Só que quando eu vejo, quando eu olho a minha mãe assim, o que que eu via? Que para eu agradar a minha mãe, eu deveria fazer o que ela acha que é ideal, que é bonito, né? Chique. Até que um dia eu falei assim, mas eu não quero ser chique. Eu não quero ser, né? Tipo assim, ai, eu não vou me importar. Eu me importo, eu preciso sentir. Se ela se sente bem assim, tá bom, mas eu não. Eu quero falar. E aí, nisso de falar, eu tinha muita coisa assim: qual é o momento de eu falar? E o momento é a primeira vez que aquilo te incomoda. E eu tinha essa dificuldade de entender qual foi a primeira vez que isso me incomodou. Porque eu deixava acumular, 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 tanto que eu tinha um padrão. Eu sofria muito abuso nos meus empregos, de não receber no dia certo, de fazer mais funções que eu deveria fazer. E eu permitia isso, porque as pessoas vão te dando coisa enquanto falam assim, bah, isso aqui não é minha função. Eu não sabia conversar. E aí, quando eu não aguentava mais, eu explodia, brigava e saía dos lugares brigada. Por quê? Eu não sabia comunicar na primeira vez e conversar, né? E aí, eu queria que tu falasse sobre isso, que é muito pontual isso que tu tá falando sobre falem. As pessoas não sabem se comunicar, não sabem ter aquela comunicação não violenta com uma expressão de tipo assim, eu preciso falar, mas não necessariamente brigar. Se a pessoa quiser brigar comigo, ela brigue sozinha. E isso acontece porque a gente está maior parte do tempo, desregulada emocionalmente. Então, uma faísquinha do teu lado é pum, uma explosão, é o apocalipse, né? Tá, mas agora eu vou cortar um pouquinho, porque eu também preciso falar. Antes da Tá. Pri pegar esse gancho aí, para não perder também esse assunto, as duas coisas que ela falou ali que eu acho importante, que elas estão totalmente linkadas uma com a outra, é o sentir e a presença. Para a gente sentir, a gente tem que estar em estado de presença. Para a gente aprender a estar em estado de presença, a gente tem que se permitir sentir. Né? Então, hoje, a dificuldade de muita gente de estar presente, que nem tu começou falando ali na rotina do dia a dia, que a gente se dá desculpa de muita coisa, porque o dia tá corrido, porque não sei o quê, e a gente não vive em presença, porque a gente não sente. A gente consegue viver em estado de presença e conseguir sentir realmente o dia, perceber as coisas, quando a gente se permite olhar para as nossas emoções e sentir, né? E não fugir, que nem a gente estava falando ali. Que a maioria ela quer sair, não quer enfrentar o desconfortável, né? Ah, eu tô com uma raiva, eu tô com uma tristeza. Ah, eu não quero sofrer por ninguém. Então, assim, quando a gente foge das nossas próprias emoções, a gente está fugindo da gente mesmo. A gente não vive em presença, a gente vive em piloto automático. E é isso que é muito importante. Ai, as pessoas elas não conseguem viver hoje em estado de presença. E isso eu não falo de um lugar muito distante, porque até bem pouco atrás eu também não conseguia, né? E eu acredito que essas questões aí terapêuticas e de autoconhecimento, e que a gente vai aprendendo a olhar para nós mais profundo, vai trazendo essa percepção. Hoje eu consigo viver um dia a dia com muito mais presença. Então, quando a gente trabalha essas questões na gente, né, e vai liberando, e também se olha com mais amorosidade, a gente consegue estar presente em quem a gente é. E aí a gente consegue sentir e perceber, porque não preciso fugir de quem eu sou. Não preciso fugir de sentir isso, né? Porque a gente só consegue dar um passo adiante quando a gente encara as coisas.
E aí, então, é isso que eu só queria fazer esse link do estado de presença e do sentir. Uma coisa está linkada com a outra. Eu não vou conseguir viver a minha vida de forma presente, sendo quem eu sou, se eu não me permite sentir, se eu não me expressar, se eu não falar, se eu não der a minha voz, se eu não primeiro perceber isso, né? Eu só para mim me expressar, eu preciso perceber isso em mim. Então, é eu sentir para fazer sentido e eu conseguir colocar para fora e não o processo contrário, né? Que é o que a maioria faz. E vai engavetando. Vai engavetando. E aí cria um monstro, né? Exato. O que que... Sobre o que a Nath falou, né? Pra mim, Nath, quando que mudou, sabe? Quando que, pra mim, Priscila, porque eu falo muito sobre isso, inclusive lá no Instagram, que eu sempre fui reativa. Né? Então, eu tenho lá, meu pai saiu de casa, eu tenho a ferida da rejeição com o masculino, trabalho isso, né? Hoje já é uma coisa assim muito mais tranquila, mas a gente traz isso, né? As nossas experiências, as nossas vivências, elas vão condicionando. Então eu vivia dentro dessa ferida, não era essa ferida que vivia dentro de mim. E aí eu tinha essa coisa de falar e as pessoas me diziam que eu era autêntica. E isso me dava mais, tipo assim, combustível para falar o que eu pensava. E Uhum. foda-se se eu tava magoando, se eu tava sendo agressiva naquele momento, que quando eu olho para trás, sim, né? Em alguns momentos eu fui agressiva com as pessoas, sempre no intuito de me proteger. Não pensando na pessoa, não sentindo a pessoa, não tentando resolver, mas eu estava me protegendo antes que aquilo pudesse me gerar uma dor, porque eu estava dentro da minha ferida. Então, o que a gente faz nos processos terapêuticos, o que eu faço comigo todos os dias, é comunicar a pessoa, né, de uma forma que seja clara, mas que seja amorosa, mas que eu consiga falar tudo que. E amorosidade não é, ai, querida, passar a mão. Não. Mas a amorosidade é Gentileza, falar com né? respeito, com gentileza, sabe? Eu acho que o respeito é sempre se colocar no lugar, né? E saber que aquela pessoa, ela te traz alguma coisa sempre. Sabe? Olhar essa mudança de olhar, assim, de que eu preciso. Se essa pessoa está me trazendo isso, quer dizer que eu preciso olhar de alguma forma para mim sobre isso. Perfeito. Né? Então, por mais que aquilo me incomodou, se aquilo me incomodou, então eu preciso olhar muito para mim sobre isso. Então, essa consciência me faz comunicar aquilo que eu quero. Então, vou falar de uma questão muito profunda minha, que é conversar com a minha mãe, né? A minha mãe, ela sempre assistiu minhas coisas depois. Mãe, tu sabe que eu te amo. Mas, por muito tempo, eram duas crianças, né? E hoje a minha percepção é diferente, porque eu converso com ela, porque eu chorava, eu me irritava, eu não conseguia terminar de falar sem, sabe, me exaltar. E hoje a conversa flui, hoje a gente consegue conversar, porque eu olhei para minha ferida. O que que tem ali? O que que a minha mãe me traz? O que que eu espero da minha mãe que me faz ficar desse jeito? O que que eu quero dela? Que não é a conversa, né? Eu quero algo mais, eu quero que ela entenda. A gente tem essa questão de projetar nas pessoas o que a gente quer receber delas. Só que elas são outras pessoas que não sabem o que a gente quer receber delas. E a Acaba sendo gente. esse conflito da tua criança com a criança dela, né? Exato. E eu acho que nas conversas, na fala, tem muito isso, né? A gente fala e não fala tudo, muitas vezes, e espera algo da pessoa. Então, quanto mais a gente tá no sentir, tá na presença, como este ser é contribuição para mim e fala, né, de uma forma respeitosa, mas fala o que precisa ser falado, que a gente fala com, às vezes, com cuidado. E eu escutei uma vez uma coisa que, assim, virou uma chave dentro de mim. Eu não tô preocupada com o que a pessoa vai sentir, eu tô preocupada com o que ela vai me fazer eu sentir na resposta dela, né? Isso que a gente fica. Eu não tenho medo dessa conversa com. Tô num conflito com a Paola. Eu não tô com medo do que a Paola vai falar. Eu tô com medo do que o que ela vai falar vai fazer eu me sentir, eu sentir em mim, né? Verdade. Então é sempre sobre mim.
Sim. E essa responsabilidade que a gente tem com o outro, a gente também tem que ter com a gente. Saber que talvez não vai ser a reação que eu quero, talvez não vai ser da forma que eu quero, vai ter uma reação diferente, é uma pessoa totalmente diferente. Mas quanto mais a gente coloca em ação a consciência na conversa, na fala, mais a gente vai aprendendo. E uma coisa que eu faço muito assim, é olhar para as pessoas e aprender com as pessoas, né? Aprender como que ela está se sentindo. E eu observo como que ela está se sentindo me respondendo isso que eu estou falando. Como que ela está se sentindo, que também é um estado de presença para a pessoa, né? Porque a gente é terapeuta. A maioria das pessoas, numa conversa, só conversa. A gente tem o hábito, né? Olha no olho da pessoa, sente a energia de pressão da pessoa. Tem pessoas que a gente já sente, tá conversando, mas tá querendo fugir, tá conversando, mas não tá ali. Tá, a gente já tem essas percepções. Isso é muito legal, porque a gente é como se fosse as pessoas são nossos professores a todo momento. Sempre falo isso. As pessoas É são a nossa maior escola. nossa maior escola, né? Então, essa comunicação é a gente saber comunicar o que a gente sente de uma forma respeitosa. É comunicar o nosso serviço de uma forma, né, respeitosa, mas que a pessoa ela possa se identificar de alguma forma. E algo que foi muito da minha vivência quando eu comecei, né, a falar sobre. Bom, se pegar os vídeos, gente, todo mundo acha que tem esse processo, né? Mas não era a Priscila, É. né? Não era, eu queria trazer, eu queria mostrar uma coisa que eu não era. E não era uma coisa proposital, tipo, eu vou fazer. Não, eu queria que as pessoas gostassem de mim. E Uhum. aí eu, né, tava num processo de gostar de mim nesse novo formato, entendendo tudo isso. E hoje as ativações, o processo terapêutico, o entendimento, as ferramentas, a vida, as minhas escolhas, as minhas decisões. Porque a gente pode ter todo esse processo terapêutico, pode ter milhões de ferramentas, se a gente não movimenta, não decide fazer algo, não vive aquilo, também não serve para nada, né? É. Então isso foi abrindo para mim, sabe? Eu sou a Priscila, né? Melhorada a todos me melhoro, busco isso todos os dias, trazer cada vez mais, mas eu sou verdadeira comigo, em primeiro lugar. Mas eu acho que é bem sobre isso, né? Tudo se resume a nós mesmos, né? Porque a gente só consegue entender mesmo a força do nosso trabalho e também alcançar mais pessoas quando a gente volta ele totalmente para nós, né? A gente não percebe o quão que a fazer na gente mesmo, né? As coisas, eles têm uma força muito maior. Então, essa questão de todo esse processo, eu também olho para trás e digo, gente, como é que pode, né? Parece que é outra pessoa. E É é, uma é O personagem, né? Não adianta. loucura isso aqui. E aí hoje tem muita gente que não entende, mas hoje assim, e eu falo realmente assim num espaço bem curto de tempo onde muita coisa aconteceu e que eu olho para mim assim e eu entendo o que que é gostar de mim, né? O que que é eu sentir amor por mim e ter esse cuidado por mim na minha rotina, no meu dia a dia, né, nas minhas coisas, e eu consegui entender que eu consigo fazer melhor para o outro quando eu faço melhor para mim, né? E acho que essa dificuldade que as pessoas têm, principalmente a mulher hoje em dia, porque a mulher ela se doa demais, né, para todo mundo, nas relações, né? Que nem o vídeo ontem que a Natália compartilhou, e é uma coisa, o homem ele tem uma união muito mais assim forte no sentido de se priorizar. O que eu gosto, que é bom para mim. A mulher ela vai deixando, porque vem os filhos, vem a casa, então ela vai assim, eu vou fazer aqui pro fulaninho, vou fazer aqui, e ela vai se esquecendo dela, né? E aí a mulher acha que amor próprio, autocuidado, é ela, sei lá, fazer compras, ela ir no salão de beleza, é ela ir arrumar o cabelo, é ela comprar, sei lá, roupa, é botar uns cílios. Isso é muito superficial, né? E ela não aprende a olhar para dentro dela e a cuidar dela no dia a dia, mesmo que ela tenha uma penca de filhos, mesmo que ela tenha um casamento. Se ela não fizer isso para ela não vai ter uma prosperidade na vida, no relacionamento, na relação com os filhos, na relação com o trabalho. Então as pessoas elas não entendem a força desse olhar para si, né? Da gente poder aprender a se transformar,
olhando para quem a gente é. E aí vem toda essa questão de olhar para as emoções, de se questionar, de se transformar, de passar por processo. E a rotina é algo incrível. E aí, basicamente, eu acho que nós três nos identificamos nisso. Nós tivemos que romper relacionamentos e ficar de frente, cara a cara com a gente mesmo, para a gente poder entender quem a gente é, para entender sobre a gente, sobre a vida da gente. Independente, como eu falei, né, de ser mãe, de ser pai, de ser isso, de ser aquilo, a gente é a gente. E a vida preciosa é sobre nós. Então, às vezes, a vida vem e traz um movimento, caos, para a gente poder confrontar com aquilo que a gente está fugindo, né? E aí vem essa questão da solitude, que primeiramente é muito difícil, porque tu está acostumada num ciclo ali onde tu está só doando e vivendo para relações, para o trabalho, para casa, para o relacionamento. E quando tu fica frente a frente contigo mesmo, não tem para onde correr, tu é obrigado a olhar para ti, né? E tem muita coisa nisso. Mas é a parte mais transformadora. E daí a gente consegue entender para que eu tô aqui, para que eu sirvo, né? O que é realmente a vida, o que ela quer de mim. Não vem todas as respostas, mas vem muitos questionamentos. E é a partir dos questionamentos que a gente consegue ir percebendo, se tornando consciente sobre a nossa caminhada, né? E como mulher, principalmente, que é necessário aprender a olhar para si, sair, né, desse casulo aí que a gente vai se enfiando e deixar de desabrochar. Então, esse processo que eu acredito que seja muito parecido de nós três, assim, né, de romper algo, de deixar as estruturas cair e recomeçar. Ele é algo muito importante e que eu noto, não sei vocês, as pessoas que chegam até a mim, elas querem sair de um lugar que elas estão, mas elas não conseguem. Elas não têm força, elas têm medo, elas não têm segurança, elas não têm rede de apoio e elas não aprenderam a nutrir dentro delas também essa segurança, esse amor próprio. Se a gente não tem esse reconhecimento, esse alto nível de valor, a gente não vai conseguir movimentar nada, a gente vai estar sempre preso e dependente, né, emocionalmente, de algo, de alguém na vida. Então, esse movimento que eu acredito que seja muito realizado no nosso trabalho como terapeuta mesmo, principalmente para mulheres, de trazer elas para fora, né? Para elas se reconhecerem, entenderem que a vida é muito mais além daquilo que elas aprenderam a criar para a vida delas até hoje, né? Assim, isso que tu falou é importante, mas sabe o que eu comecei a prestar atenção? O que as pessoas falam? Ai, tu tem que ter mais poder pessoal, tu tem que ter mais amor próprio, tu tem que ter mais autoestima. Só que as pessoas, elas já sabem disso. Elas não sabem como. Elas não sabem como fazer isso. Tá, mas como que eu resgato o meu poder pessoal? Na cabeça delas vou me arrumar, vou me sentir poderosa. É isso que a internet vende hoje, né? Ah, porque tu vai ser isso, porque tu vai ser aquilo, porque tu vai te sentir mais potente, e aí vai diretamente no gatilho do ego, né? Que nem a Pri falou, da autenticidade. Ela era sincerona. A autenticidade, ela tem a ver com outra coisa, é tu te permitir ser tu mesma. Até mesmo se tu for sincerona, né? Ter o feeling de ser sincera, de falar a tua verdade, mas isso não quer dizer esculachar os outros, né? Não quer dizer tu acabar com a vida dos outros. É E é tipo, diferente do que viver na reatividade, né? é diferente. Tu vê quando a pessoa está ferida. E hoje a gente tem essa percepção, né? Ah, eu falava o que eu pensava, por quê? Porque eu queria me sentir melhor. Porque eu me sentia tão mal. Eu me sentia tão Foda-se. Se bandida. afastem de mim, né? Era mais ou menos assim, se afastem de mim. Cria uma barreira, né? Então, assim, só ia ficar quem. É tipo um teste, assim, ó. Eu não vou tratar muitas pessoas bem para ver se elas suportam ficar perto de mim. E quem fica perto de mim, mesmo eu sendo assim, um nojo, aí eu posso confiar, porque eu sei que essa pessoa ela gosta de mim pelo que eu sou. E não precisa desses testes, né? O que acaba acontecendo? A gente acaba não respeitando também quem os outros são. A gente cria uma visão de tipo, eu quero que essa pessoa seja esse tipo de gente comigo. E às vezes a gente vai querendo moldar as pessoas, porque nem a gente se aceita, né?
Exato. E a gente entra muito nesse lugar de não se aceitar e aí não quer que ninguém questione, né? Cria uma É, proteção, na verdade, né? A gente vai querendo se proteger das pessoas porque a gente não aceita. Nesse final de semana eu dei curso de terapia multidimensional e teve, dentro do curso de multi, a gente tem um momento que a gente faz o abraço da paz. E a gente faz o abraço da paz, é bem gostoso, é um exercício e tal. E o primeiro abraço da paz a gente faz com a gente. Então, o exercício é, pessoas, façam o abraço da paz com vocês. E teve uma pessoa que a maior dificuldade foi em se dar o seu próprio abraço. Então, isso é não aceitar. E aí, o que que eu faço quando eu conheço a Paola? A Paola é isso, a Paola é aquilo, a Paola é não sei o quê. Aí, quando eu conheço, entro no relacionamento, porque ele faz isso, porque ele faz aquilo, mas não é sobre as pessoas que estão ao meu redor, né? É eu me protegendo, porque eu estou largando, tô atacando para que ninguém veja o quanto que eu não gosto de mim, o quanto que eu não me aceito, o quanto que eu sou triste em viver a minha vida sem me aceitar. Só que não existe a busca, talvez por falta de entendimento, talvez por falta de conhecimento. A grande maioria das pessoas, a gente está dentro de um mundo de autoconhecimento. Mas eu costumo dizer que isso é uma bolha, né? Porque a gente conhece tanto porque a gente está dentro, mas muitas pessoas não estão. E aí, às vezes as pessoas me dizem: ah, tu atende terapeuta, tu quer atender terapeuta, tu quer trabalhar com terapeuta. Eu não quero. Eu quero tirar as pessoas das bolhas. exatamente. Eu não quero trabalhar com terapeuta. Eu quero trabalhar com pessoas que não conhecem, que precisam entrar, conhecer o mínimo para Exato. elas se amarem, para elas fazerem por elas, para elas saírem de dentro das dores delas e saber que existe um mundo, vida e um universo para ser vivido, além das dores. Porque eu conheci ao longo da minha vida, onde eu fui criada, o meu círculo, né? Eu sempre fui muito diferente. Eu sempre fui a pessoa que não, sabe, era a pessoa que não me encaixava ali nos vizinhos, tanto que eu era a pessoa que passava. Eu passava pelos meus vizinhos e ia para o mundo, né? Porque eu sempre estava longe de onde das pessoas que moravam perto de mim. Não é uma coisa ruim, é uma coisa que era diferente, entendeu? Porque todo mundo, eu conheço todas as pessoas, aqueles amigos de infância, os vizinhos, conheço, mas eu não convivo, porque eu ia para fora buscar o que eu queria buscar. Eu sempre olhava para fora, né, do meu bairro, da minha cidade. Então eu sempre fui muito diferente nisso. E esse olhar e por isso eu olhava muito para a comunidade de fora. Entendeu? Eu tinha uma consciência que eu conseguia olhar. E as pessoas estavam sempre nas mesmas dores. E se eu vou lá na minha mãe visitar ela hoje, como eu fui no final de semana, as pessoas ainda estão nas mesmas dores. E eu acho legal porque eu consegui. A gente fala muito sobre ambiência, né? No autoconhecimento. Criticando tanto. Foi... Mas eu consegui sair desta bolha. De alguma forma que eu não sei como ainda, gente, mas eu vivia fora dela. Eu queria mais, eu queria conhecer mais, eu queria estudar mais, eu queria, sabe, falar com pessoas que falassem de coisas que fossem me trazer crescimento. E eu era interesseira, né? Eu era interesseira porque eu queria me comunicar com essas pessoas, eu queria viver no meio dessas pessoas. Mas eu entendi o interesseiro, assim, eu tenho interesse em mim, em me desenvolver, né? E as Tudo pessoas. é um jogo de interesse, né, Pri? Sim, Não adianta a gente negar. Ah, eu não sou. Sim, tudo tem um interesse. Todo mundo é. eu tenho interesse na vida, eu tenho interesse em mim, eu tenho interesse em pessoas interessantes, eu tenho interesse em pessoas que querem conversar, coisas, né, boas, progresso, crescimento. Então eu sempre tive isso assim, e era uma coisa que foi adormecendo, ah, pelas minhas feridas também, né? Mas foi adormecendo no meu casamento, e isso fez eu não me reconhecer mais. Cadê meu interesse? Onde está meu interesse pela vida? Onde está o meu interesse por mim? Como a Paula falou, a autoestima, o amor próprio não está nos cílios. Isso tudo vem depois. Foi. É um detalhe. Depois. Tem um momento que a gente entra tanto dentro da gente que aquilo que está dentro da gente é tão verdade que a gente quer que o mundo conheça.
E aí a gente começa a trazer para fora, né? E aí se torna a verdade para fora. E é um processo que vem depois. Não é forçar, eu vou botar um batom vermelho, eu vou fazer os cílios, eu vou não sei o quê. E claro que isso tem que ser importante para mim. Não é o que o outro vai pensar ou para o outro, não é importante para mim, A né? gente tem que aprender a se pertencer, né? E não parar de pertencer ao outro, ao que o outro espera da gente, ao ponto de vista do outro, é se pertencer. É isso, é viver em si, né? Acordar para quem você é. E esse processo aí é uma coisa muito incrível, Pri, porque quando eu estava nas minhas últimas relações, principalmente na última, eu estava num momento assim que eu estava totalmente desconectada da vida, do mundo. Quando eu chegava numa roda, um churrasco, um encontro, eu não conseguia interagir como eu sempre fui quando jovem, criança, aí eu consigo lembrar mais da minha essência, assim, de comunicar, de fazer as coisas. Eu fui perdendo isso aos poucos, sabe? Eu estava num lugar e eu ficava assim, que eu tô fazendo aqui? Por que que eu não consigo, sabe, me sentir bem ou interagir? E aí os assuntos das pessoas para mim eram tão vazios, assim, sabe? Era tão superficial. Eu não conseguia tirar de dentro de mim nada que eu sentisse que era importante contribuir. E quando eu percebi, eu estava também, às vezes, reproduzindo ou fazendo uns comentários que, gente, por que que eu tô nessa conversa, né? E aquilo ali foi me murchando, sabe? Foi entrando num processo de adoecimento. Porque quando a gente não tá bem, quando a gente não vive a nossa essência, porque até então eu nem sabia exatamente qual que era, eu só tava desconfortável naquilo que eu tava vivendo, né? E tava vivendo em piloto automático. E aí isso vai adoecendo o nosso corpo, porque são as nossas emoções. Eu ganhei muitos quilos, eu tive vários problemas hormonais, enfim, assim, passei por um processo bem ruim, sabe? E aí que eu percebi, digo, gente, isso aqui não sou eu. Quem que eu tô me transformando, que eu tô me adoecendo, eu tô virando uma pessoa feia. Eu me olho no espelho, eu chorava, eu não gostava do que eu tava vendo. Eu chego até agora, parece que volta toda a sensação em mim. Eu nunca vou esquecer de eu olhar no espelho e não sentir amor por mim, sentir vergonha de quem eu era, porque eu não me reconhecia. E ao mesmo tempo que eu não me reconhecia, eu buscava querer saber quem que eu poderia ser melhor do que aquilo, sabe? E aí eu entrei num processo realmente de um conflito, onde eu pensava assim, não tá tudo tão errado, mas eu não tô bem aqui, o que que tá acontecendo, né? E aí que foi o processo de mudança e de relacionamento. A pandemia veio também para dar esse chacoalhão, tipo assim, ó, não tem outro lugar para correr, tá todo mundo no mesmo barco. O que tu vai fazer com a tua vida agora, né? Sair do emprego que eu tinha. Então, assim, foi uma loucura. E aí, de olhar para isso hoje, de assim, ó, que coisa incrível que é a gente conseguir chegar num lugar onde a gente se reconhece, onde a gente se pertence, onde hoje eu consigo saber quem eu sou. E eu acredito que a maioria das pessoas que já conviveram comigo e são minhas grandes amigas de infância, elas não me conhecem mais, porque eu sou muito diferente daquilo que elas conheceram. Hoje eu sei realmente assim viver, sabe? Eu tô num processo, tem muita coisa incrível para vir, mas é isso que tu falou. O que que me chama atenção? Pessoas interessantes, pessoas que queiram agregar, né, na vida delas e automaticamente agreguem na vida dos outros. Então, eu sempre fui uma pessoa muito de falar, sempre fui muito investigativa, muito curiosa, aquela criança de fazer perguntas. E quando eu consigo viver a minha essência infantil, que é de desbravar as coisas, de perguntar, de questionar, mas por que isso, por que aquilo? E pessoas que eu consigo sentir essa sintonia, eu consigo sentir que eu tô sendo eu. E aí eu percebi que nesse processo muita gente se afastou de mim, eu fiquei muito sozinha. E isso, de alguma forma, foi bem desconfortável, foi bem difícil. Mas hoje eu consigo olhar para isso com amor e com tranquilidade, que tá tudo certo. As pessoas certas se conectam comigo. Elas não precisam estar aqui presencialmente, mas vêm de algum lugar. Quando vê, tem uma pessoa que eu crio uma amizade na internet, uma colega de curso, que vira muito mais uma amiga minha do que as próprias amigas de anos atrás. Porque estão ressoando com a minha consciência de agora, né? Com a minha frequência de agora. E é muito sobre isso. Quando a gente consegue realmente fazer esse processo de olhar para dentro, a gente vai se descondicionando dessas coisas que a gente vive aprisionada a vida inteira. E eu digo, gente, como eu sofri por tanta coisa boba, né? Assim, de viver uma vida vazia. E para as pessoas, acho que hoje em dia viver uma vida incrível é viver na riqueza. Eu me sinto tão rica hoje, mesmo tendo das dificuldades financeiras, porque eu acho que todo mundo tem, né? No nível material aqui, a gente está sempre lutando com alguma coisa, porque a gente tem que sobreviver através do dinheiro.
Mas, assim, eu sou tão rica em tanta coisa, no mais, me sinto tão abundante dentro de mim, que eu não sinto que me falta nada, sabe? Então é isso que eu acho que é interessante para mim, que faz sentido para mim viver hoje, despertar nas outras pessoas, que como tu falou para mim, em algum momento ali foi bem difícil, porque eu não quero falar para terapeutas. Eu não sinto que eu estou nesse lugar para essas pessoas. Eu quero essas pessoas comuns do lugar que eu tava, sabe? Poder ser na vida delas o que eu consegui, que outras pessoas foram na minha. De assim, pegar da mãozinha e ir lá do início, sabe? Porque tá todo mundo num processo de despertar. E tá todo mundo brigando consigo mesmo a todo tempo. Então, assim, eu me sinto mais confortável quando não tem que seguir um padrão, quando não tem que seguir uma regra da internet, né? E é que nem eu falei para a Natália, as pessoas vão se conectar com a gente porque a gente cria conexão sendo autêntica, né? Ai, não vou falar isso aqui para não ficar chato. Ai, não vou falar isso aqui porque senão vão pensar que eu tô me achando demais. Pense o que quiser, vai se conectar quem quiser, né? E é sobre isso, a gente romper esses medos do que o outro vai pensar. Quando a gente consegue ver valor na gente, quando a gente consegue sentir segurança que a gente se preocupa mais como que vai ressoar para o outro. Vai conectar quem tem que conectar, mas é a autenticidade que a gente tem que buscar, né? A gente tem que ser honesto com a gente mesmo, em primeiro lugar. E isso conecta. Mostrar a verdade, assim, é o que conecta, né? É isso que essa busca louca me trouxe várias viradas de chave, assim. Então, tipo, hoje eu consigo viver um trabalho que eu amo fazer. E poucas pessoas entendem, né, o que a gente faz, como acontece esse processo. Mas estamos aqui para isso, né? Pri, a Paola falou uma coisa muito interessante, né? Ah, nem as minhas amigas me conhecem mais. Eu queria que tu falasse pra gente em relação a isso, né? Ela falou assim: a gente tem que se pertencer. E realmente a gente tem que se pertencer. Se pertencer é tão desafiador, porque eu me lembro, né, quando eu comecei a fazer essa transição, e aí eu comecei a falar sobre as terapias, eu criei uma página só sobre isso, e eu ouvia muito das minhas amigas assim: ai, tu não vai virar zen agora, né? Porque eu sempre fui assim, falar. E eu também fui assim. Teve um momento que eu, tipo assim, ai, vou ter que ser mais zen mesmo, né? Teve um momento gratiluz. Tem aquele momento que, tipo assim, puxa, as pessoas não vão me levar a sério. E depois que eu falei assim, ai, quer saber, gente? Azar! Eu falo bobagem, eu faço piada. Por que eu não posso trazer um pouco da minha personalidade, né? Porque a gente, por mais não pertencente a si, a gente tem resquícios de quem a gente é. E tem algo que nunca foi embora, que foi assim, a forma que eu falo, as coisas que eu realmente acho, as coisas que eu não concordo e tudo isso aí. E aí, Pri, conta aí pra gente como assim que foi isso, né? Em relação a isso que a Paola falou, que é muito importante, todo mundo passa por isso. Em relação às amizades, né? Tem amizades que continuam, que ficam, que são aquelas que sempre te respeitaram e são aquelas por conveniência, né? Assim, quando eu me tornei vegetariana, o que eu mais ouvia era: ah, então não vou mais te convidar para churrasco, como se fosse uma ameaça, sabe? Se tu não pertencer comer carne, tu não vai fazer mais parte do meu grupo. E isso mexe muito com as pessoas, né? Eu já, diferente de vocês, eu trabalho diretamente com terapeutas e eu gosto muito, porque eu gosto de falar coisas mais profundas, né? Já assim, no meio do caminho para o entendimento. Eu não consigo, assim, saber aquele feeling de o que eu posso começar a falar para essa pessoa. Eu já vou naquela profundidade que eu preciso que a pessoa tenha um pouco mais desse entendimento, né? E isso é maravilhoso, por isso que tem que existir todo mundo. Então, Pri, fala isso pra gente, né? Porque isso é um momento que a gente tá perdida, e fica aquela dualidade. Ou eu continuo com essas pessoas que me aceitam e gostam de mim, ou eu tenho coragem de sair daqui, abrir mão. Esses são os desapegos que a gente precisa passar pra gente se pertencer, né? Sim. Teve vários, Tá travando um pouquinho. vários momentos, né? Então, quando eu comecei, quando eu saí do corporativo
Acho que travou. Agora Deixa tá eu ver normal. aqui. Quando eu saí do corporativo e comecei o processo, então a gente. Ah, volta a gravação. E aí, ao mesmo tempo, aconteceu esse processo, né? De algumas pessoas as pessoas que eu convivia no trabalho, que eram amigos do trabalho, tinha um grupo em específico que eu tentava me encaixar, mas não conseguia me encaixar. E eu comecei a entender, gente, o que que eu quero aqui com essas pessoas? O que que você está fazendo? E foi mais ou menos como a Paula falou, assim. Teve uma janta em um determinado momento, eu fui, que daí era né, a gente se reunia em várias mulheres, assim, com seus filhos e tudo mais. E acabou a janta, eu jantei e me escorei assim na mesa e todo mundo conversando e eu ali viajando lá assim, ó, em outro planeta. E eu começava a olhar aquelas pessoas assim, o que, Priscila, pelo amor de Deus, você ainda está fazendo neste lugar? E eu simplesmente tive a reação. Bom, eu tenho que ir, tenho um negócio para fazer. Eu levantei assim, ó, tipo, foi bom, me despedi de todas, mas nunca mais tive esse contato. Nunca mais. Rompeu. E, gente, foi assim algo que foi tipo, tirei mais uma camada, sabe? Foi libertador. E Despertador. aí eu entendi o quanto que eu tentava me encaixar ali. Porque daí eu olhei para mim. O que que tem nessas pessoas que eu estou tentando tanto? Tanto? Eu não me sinto confortável, eu não tenho assunto, não, sabe? É muito diferente. O que tem? E aí eu comecei a olhar para mim, né? A ferida da rejeição, Uhum. olhar aquilo, tem que encaixar. E eu fui aceitando, né? Muita parte de tudo que eu vivi até agora, de todo o meu processo, eu comecei a entender que nós somos cíclicos e que a gente vai ter que encerrar. Que não vai começar nada novo, nada que eu quero vai se apresentar de novo enquanto eu não encerrar aquilo que não cabe mais, Perfeito. É verdade. sabe? Então eu levei isso para os relacionamentos de amizade. E como vocês falaram também, minhas amigas, eu tenho duas assim, ó, de muitos anos. Uma delas, quando eu disse assim, vou ser terapeuta holística, ela me olhou, o que que uma terapeuta holística faz? E eu comecei a explicar dela, como que tu não começou a fazer isso antes? Por que que tu demorou tanto para fazer isso? E ela nem sabia o que que era. Mas por que que tu demorou tanto para fazer isso? Isso é tu inteira, ela disse. Tipo, é uma amiga de 25 anos, que ela me conheceu na adolescência, quando eu já tinha gnomos, eu já tinha cristais e eu já tinha tarô. E eu Ah, deixei tudo isso lá na minha adolescência, né? Enterrei com a minha gestação adolescente e tive que viver uma vida de mãe, uma vida de Deus. buscar o sustento. E deixei isso lá enterrado. E isso, assim, me deu uma força, tipo, ai, que massa, sabe? E uma outra amiga minha que escutava tudo, todo o meu processo, os cursos, eu vinha e contava. Ela não entendia nada, gente. Nada, mas ela dizia assim: que bom que você está gostando. E me chama para me contar o próximo. Aí, como é importante isso, né? É muito importante a gente ter esse apoio, esse reconhecimento, né? Essas duas pessoas, assim, elas foram importantíssimas, sabe? Eu vou me emocionar. Funciona. Mas porque elas estiveram ali. A Rafa, vou falar o nome dela aqui, que não entende nada, então, porque ela não entende nada, gente, ela só me olha assim, ai, que legal. E agora? Sabe, sempre disponível. E eu acho que elas foram muito importantes para todo o meu processo de transição. Como que foi essa tua transição, Pri? Porque eu vejo que a maior dor das mulheres é transicionar, é ir de um ciclo para o outro. Primeiro, quando elas fazem, elas não conseguem viver esse luto da dor de desapego, porque uma parte tua precisa morrer e precisa viver um luto, tu precisa viver a dor de tipo assim, ai, passei anos na CLT. Só que é aquilo que a gente falou, fugir da dor. Então, assim, não tem um momento que a pessoa ritualiza ali de tipo assim, tá bom, isso encerrou, eu tô pronta para uma nova fase. É um caminhão desgovernado. É tipo assim, vou ver o que vai dar, vai dar tudo certo. E tem, né, desafios pelo caminho. Conta pra gente como foi isso aí,
porque depois até quero dar continuidade a essa parte aí, porque a gente tem perguntas em relação a isso aí também, e é importante, que nem tu falou assim, não recomendo. Eu acho que todas nós foi assim meio que empurrada, né? Ah, tu vai ter que meter o louco. Eu já digo que eu recomendo, porque às vezes se tu te organizar demais, não vai Não acontecer. vai. Não vai. E até porque a gente fica buscando assim, ó. Ah, eu preciso ser organizada. É um auto-julgamento que tem dentro, né? Eu preciso me organizar. Nem todo mundo vai conseguir. Então, vai, mete o louco mesmo, porque tu vai aprender na jornada, sabe? Eu sempre fui essa, assim, de quer saber, eu não quero mais. Eu vou e pronto. Quando eu me casei com uma pessoa muito racional, que era assim, sabe? Tipo, não, vamos se organizar. Aquilo roubou tanto de mim, eu me senti tão triste, tão perdida, porque funcionava desse jeito para mim. E eu tentei me encaixar num jeito que não era meu. E eu fiquei imensamente triste, porque eu acreditava muito em mim. Eu confiava muito nas minhas sensações de tipo assim, eu vou conseguir porque sempre deu certo. Sempre deu certo. E não vai ser diferente. E eu senti que uma parte de mim foi roubada por mim mesma, porque eu esperei que alguém me apoiasse. E nem sempre a gente vai ter o apoio que a gente quer. Principalmente da Isso foi. família. Às vezes a gente espera mais de quem está bem próximo e recebe mais de quem está mais distante. Para mim, foi algo. Sabe aquilo que a gente começa a pedir e a gente tem que ter cuidado com o que a gente pede? Hã? Então, foi mais ou menos assim. Eu trabalhava, gente, no corporativo, numa empresa, há muitos anos eu trabalhei. E eu trabalhava, assim, muito. Eu chegava antes de todo mundo, eu saía depois de todo mundo, estava em processos bem desafiadores emocionalmente com a empresa. E aí eu comecei a pedir. Eu disse, quero uma clareza, não tá dando, me mostra, né? A gente vai fazer alguns rituais, né? E aí, uma troca de gestão de evento já era um aviso de que logo, né, teríamos conflitos. E assim foi, né? A gente começou a ter conflito, eu tinha muita autonomia, e uma mulher com muita autonomia, com, né, numa gestão bem arcaica, uma gestão que envolvia gritar com as pessoas, ameaçar as pessoas, e eu me levantava e dizia: não, não é assim. Então, eu já estava entendendo o que é de Theta Healing, já estava buscando isso de autodesenvolvimento, de me conhecer, porque eu tinha aquela ideia de que eu tinha alguma coisa errada. Meu Deus, por que que isso não dá certo? Tem alguma coisa aqui em mim que não, né? Eu vou entender o que que de errado comigo. Sim. Foi assim que eu fui para o autodesenvolvimento. E aí eu comecei a entender, né? A gente começa a ter consciência sobre o que vai acontecendo. Fui desligada da empresa. Fui desligada da empresa e o que que eu vou fazer? Eu até queria ser contratada numa outra empresa, onde eu fiquei 8 meses, mas eu decidi que eu não ia mais ter um ponto, eu não ia mais deixar de trabalhar sem amor. Então, o que que eu coloquei na minha vida? Inclusive, eu fiz um post essa semana, né? Eu pedi a Deus que o meu trabalho fosse através do amor. E assim eu fui construindo, tendo ações, né? Que não adianta só a gente pedir para Deus, a gente tem que botar os tijolinhos. E aí eu fui me desenvolvendo, estudando sobre muitas coisas que a gente não estuda só sobre terapia, né? A gente precisa estudar sobre comunicação, a gente precisa estudar como divulgar nosso trabalho, como falar com as pessoas sobre o nosso trabalho. E assim eu fui construindo, né? Fui construindo.
falando para todas as pessoas. Eu costumo brincar com as minhas. A caixa do supermercado, que eu vou todos os dias, ela sabe que é o meu trabalho. A pessoa que está do meu lado na academia, fazendo academia comigo, ela sabe o que é o meu trabalho. Todo mundo sabe o que é o meu trabalho. Né? E eu acho que os terapeutas entram muito nessa coisa de deixar guardado, se me procurar. E eu não, eu já vou, eu faço sais de banhos e distribuo para todo mundo da academia, todo mundo tem meu Instagram, me conhece. Ah, Né? Começam, a gente também sabe que as pessoas têm o hábito de vir até nós e já começar a falar sobre as suas questões. Então, é algo muito espontâneo. E eu, então, né? Nós podemos olhar sobre isso. E aí foi acontecendo, né? Foi acontecendo. Estar no meio de terapeutas também me trouxe muito colaboração, né? Falar com terapeutas, se abrir para terapeutas. Eu acho que a colaboração, isso que a gente está fazendo aqui, eu mencionar a Paola nos meus stories, eu curti fazer algo com ela, postar um vídeo dela, que são trabalhos diferentes, que as pessoas que estão ali no meu perfil talvez estão procurando alguém como ela e ainda não começaram porque não acharam alguém como ela. E aí eu dou essa. E as pessoas também fazem isso comigo, sabe? Eu acho que se deixar livre para gostar das coisas que os outros fazem também alavancou meu trabalho. Muito, sabe? Muito. Que é o network, né? O nome disso é network. propósito, né? É tipo assim, tu pegou e simplesmente eu vou falar e não importa, né? E hoje as pessoas elas buscam muito propósito, mas tem medo de viver de fato, né? Tem medo de falar, tem medo de gravar, tem medo disso, tem medo daquilo, que de verdade é um propósito nebuloso, né? Elas querem só o bônus e não o ônus, porque a gente precisa desse movimento, precisa passar por cima dos nossos desconfortos para ser, não adianta, né? Uma coisa bem importante também que eu conectei com o meu trabalho, né? Eu sou uma pessoa que sério demais o negócio para mim não fica leve. Então, eu pedi também a Deus que fosse divertido, Divertido. né? Então, quem vem para o curso de terapia multidimensional vem aprender sobre espiritualidade, mas vai dar risada no curso, Tem que ser leve. tá? Tem que ser leve, tem que ser gostoso, tem que ser amoroso, né? Quem vem para o curso de Kundalini Healing vai aprender sobre a energia sexual, mas vai rir, Ai, gente, mas é isso. É quando a gente. sabe? Aí que tá, quando a gente aprende a despertar essa energia, a gente começa a ver as coisas de forma muito mais gostosa Diferente, e prazerosa, mais né? gostoso. Tem que ter Exato. prazer nas coisas que a gente faz. Não Exatamente. tem. É. É. Não precisa ser, que nem eu falo, assim, as pessoas elas querem ser perfeitas, né? E elas têm uma definição de perfeição. E que daí é tipo uma pessoa séria, centrada, que tem discernimento, tem que ser a Monja Coen, que tem que falar leve, que tem que acordar. Ai, seres lindos, gratilux, namastê. Gente, tu pode ter a tua marca, né? O que eu falo ali, autenticidade é a tua marca. Tu não precisa ser igual para todo mundo. Eu sou completamente desafavor daquela coisa de copia e cola, cria o meu método, ai porque eu tenho um método, ai porque o meu método deu certo. Cada pessoa é única. Se até a impressão digital não existe igual à tua, por que que tu vai copiar um método, né? Eu prefiro muito mais ensinar as terapeutas a desabrochar de quem elas são, de quem que elas vieram ser e ter coragem de falar aquilo que elas querem, do que se esconder. E tem uma coisa que eu sempre pergunto que tu deve ouvir, né? Eu escuto muito assim: ah, eu quero trabalhar, mas eu não quero aparecer. Aí eu sempre falo assim: tá, tu não quer aparecer porque tu realmente não gosta de aparecer, ou porque tem alguma coisa aí que te trava, né? E 100% das pessoas, não é o problema que elas gostariam de aparecer. Quando eu pergunto assim, tá, mas e se tu aparecesse e todo mundo gostasse de ti? Todo mundo te elogiasse, todo mundo falasse as coisas legais, te achasse maravilhosa. Tu ia gostar de aparecer? Aí eu ia. Então não é o caso de que eu não gosto de aparecer. Eu tenho um bloqueio para aparecer, né? E aí, às vezes as pessoas compram um curso de, ai, venda sem querer vender. Eu, tipo, vende querendo vender. Por que que tu não quer vender? Por que que tu tá fingindo que não tá querendo vender? Ai, faça tal coisa sem aparecer. Aí a pessoa vai lá e investe numa coisa sem aparecer.
E sendo que, no fundo, ela quer aparecer. E por que que essas pessoas mentem para elas, né? Uma negação do ser delas. Então, Pri, tipo assim, tu já deve ter visto um monte de coisa dessas, né? Quero isso, mas eu prefiro fugir para aquilo ali. Fala um pouquinho para nós. Também tu deve ter passado por essas coisas aí, né? No começo a gente tá cheia de nhaca, de craca, que a gente coloca como desculpa, né? Ai, mas é que eu não gosto de criar conteúdo. Ai, mas é que eu não gosto de gravar vídeo. Eu não sei fazer live. É um treino. As pessoas, elas pensam assim, ou eu nasço pronta, ou eu não vou fazer. Não tem aquele, não, tipo assim, eu não quero passar pela o desconforto do desenvolvimento, de falar errado, de escrever errado, de parecer nervosa. É uma busca por uma perfeição, né? É. Na verdade, eu sabe que eu nunca fui inibida. Eu sempre gostei porque eu me divirto, né? Então eu sempre fiz. Mas, claro, fui me desenvolvendo. Uma coisa que eu pensava duas vezes, muito porque eu falo rindo. Eu falo nesse negócio de dicção, sabe? Eu falo e no meio da conversa eu começo a rir. Então eu falo rindo. Isso era uma coisa que me incomodava nos vídeos. Mas eu digo, gente, eu não consigo controlar às vezes. Eu tento, né, respirar para falar, para as pessoas entenderem, mas eu tinha muito essa coisa com a minha dicção, né? Então, tanto que a Paola postou o vídeo dela lá chamando o pessoal e disse: Meu Deus, eu nem vou falar nada, porque olha, tá perfeita ali fazendo a chamada. Então, mas eu sei que é o meu jeito. E as pessoas que estão me acompanhando, elas já estão acostumadas com o meu jeito, que eu dou uma parada, uma respirada e continuo falando, sabe? E tem muito a ver isso dessa vergonha. Eu comecei a perceber nos atendimentos que isso está muito ligado com a nossa sexualidade, com a forma que a gente se expõe, né? Então, eu não gosto. Geralmente, as pessoas que não gostam de ser vistas, ela tem questões lá quando ela começou a se ver. Sabe como ela começou a se ver, se divertir, a se sentir, a ter prazer, e aí chegou alguém e cortou aquilo. Isso é Trava feio. um pouquinho. Travou um pouquinho. Isso Já é deu. feio, sabe? Isso não pode. Isso é escondido. E aí, aquilo que estava sendo gostoso de se sentir, de ser, de se ver daquela forma, aquilo vai sendo coitado, sabe? Vai sendo interrompido. E aí a pessoa começa a se achar feia, começa a achar que ela não pode ser vista, começa a achar que o que ela faz, os comportamentos dela não são adequados. Isso está muito interligado e nos atendimentos cada vez mais vira essa chavezinha assim, ó, de que nos nossos primeiros contatos com as nossas expressões que nos trazem prazer, que nos trazem boas sensações, que o mundo percebe e é interrompido, a gente interrompe. A gente não quer que as pessoas nos vejam, porque os nossos comportamentos não são adequados, né? Tem essa percepção que tá ligado com a autoimagem, né? E eu acho que tá muito ligado isso de querer fazer vídeo, de falar, tudo isso com a questão da nossa própria, como a gente entende, como a gente olha para nossa sexualidade. É, e um ponto muito importante que eu acho que a gente, em algum momento, iria chegar aqui, eu acho que até o contexto pede desse episódio, é trazer para as pessoas esse entendimento, né? Hoje em dia a gente vê bastante coisa na internet falando sobre sexualidade. As pessoas têm uma visão de sexualidade somente ligado ao sexo, assim quando a gente fala em energia sexual. E aí eu falei para as pessoas antes, e aqui vamos trazer, eu sinto que ainda muita gente, homens e mulheres, mas principalmente mulheres aqui, elas têm um pouco de vergonha, uma certa barreira, e elas ficam, quando falam sobre energia sexual, eu estou sempre frisando que a energia sexual é a energia da vida, a energia da criação, né? Do poder de criação, enfim. Mas eu sinto ainda que existe uma barreira, porque tem muita raiz ali, né, condicionada, a questão, que nem tu falou, eu não consigo aceitar em mim como é que eu vou ver, como é que eu vou viver isso, né? Então, assim, Pri, vamos entrar nessa questão
energia sexual. Já que tu também, não sei em que ponto que foi essa virada de chave, onde tu te conectou com isso, ou se isso trouxe uma grande transformação na tua vida, que tu disse assim, eu vou focar nisso aqui agora. Porque eu, num primeiro momento, eu senti um chamado para a cura do meu feminino, e através da cura desse feminino, eu consegui me conectar com essa energia e senti que essa energia era algo que pedia desesperadamente para habitar o meu ser e para vir para fora, né? E aí foi que onde eu fiz grandes reconhecimentos de mim e grandes transformações, assim. Então, hoje, para mim, trabalhar com energia sexual é algo muito confortável, muito prazeroso. E falar sobre energia sexual é sobre a gente trazer para a nossa vida o que é prazer, né? Prazer em comer, em beber, em olhar para o céu e interagir com uma planta, é ter prazer na vida, né? É tu conseguir ter essa consciência. Então, traz para nós aqui, principalmente para a mulherada que vai assistir, que ainda nunca participou de uma sessão, que não sabe o que é energia sexual, o que esse processo, né? Primeiramente aí desabrochou em ti, como que essa potência veio à tona, e o que elas podem esperar do que é trabalhar com energia sexual? O que traz de movimento e de diferença, né, na vida de cada pessoa? Então, para mim, a energia eu consegui definir numa sensação, né? A energia sexual, ela é o pulsar da nossa vida. Ela faz a gente despertar. É o tesão, É o tesão. né? É o tesão. E a gente direciona ela. Para mim, a energia sexual veio de um lugar de preconceito, onde eu tinha muito preconceito comigo e com as mulheres ao meu redor. Mas energia, escuta aqui, o que que é isso? Como a gente já julgou, né? Muitas mulheres. Exatamente. Só que, ao mesmo tempo, eu tinha consciência. Se me incomoda tanto, o que tenho eu para aprender ali? E foi assim que eu cheguei na energia sexual. E quando eu cheguei, aquilo foi tão familiar, Uhum. aquilo foi tão, assim, foi um reencontro. Tipo, isso está dentro de mim, o que que eu fiz com isso? Eu sempre fui a pessoa do tesão, Exato. sabe? Visceral, assim, de vamos fazer isso? Vamos. Vamos viver isso? Vamos. Não de ficar parada. E aí eu comecei a associar isso com o meu trabalho de trazer movimento pro trabalho. Então, e aí eu comecei a transformar isso junto com elas, né? Sempre colocando as pessoas são meus professores, as pessoas que chegam para mim no atendimento, eu tenho conhecimento, mas eu também estou me desenvolvendo. Então a gente vai junto. E cada uma que foi chegando, eu fui me trazendo um pouquinho da minha. Eu digo que eu construo uma colcha, né? De retalhos. Cada uma que vem traz um pedacinho daquela colcha. E eu vou me reconstruindo, porque eu precisei fazer uma desconstrução Perfeito. para acessar o meu interno. Tanto que está nítido no meu corpo o tamanho da desconstrução que eu fiz. Eu deixei para trás, eu eliminei, né? Eu deixei ir, porque na verdade a gente deixa ir, né? 16 quilos nesse processo. Eu Quando eu entendi, a minha energia sexual ela precisava sair, ela precisava desabrochar, eu não podia mais guardar ela dentro de mim, porque eu construí muitas camadas para encobrir. Eu escutei da minha mãe esse final de semana, até que enfim, porque tu tava se vestindo mais, parecia mais velha do que eu. A minha mãe, e olha que eu sempre achei que eu me cuidei, gente. Sempre achei que, né? Mas chega um momento que tu quer coisa confortável, uma pessoa que tá acima do peso, coisa confortável, coisa larga. E não é só sobre o peso, né? É muito importante isso. Não é sobre emagrecer. É criando para não acessar quem eu sou. Exatamente. O peso foi só Tem um muito, detalhe. Quando eu entendi tudo né? isso Tipo, internamente, ai, pode falar. eu achei que, como deu uma travadinha que eu achei que tu tinha parado de falar. Pode continuar, Pri, desculpa.
Não, e olhar para isso, né? Porque, assim, eu passei muito tempo tentando. E em 6 meses foi tão fácil, porque eu curei antes dentro. Uhum. Eu entrei, através da energia sexual, né? Através dessa minha energia vital, através da minha chama, do meu tesão, da minha vontade de viver. E foi tão fácil. E tem muito essa questão também, né? Que nem tu falou, não é sobre peso, é sobre como tu te sente confortável dentro do teu corpo, né? Para mim, a questão corpo foi sempre um problema. E eu me lembro que eu e a Paula, a gente fez várias sessões de Kunda, assim, porque eu falei, eu quero fazer exercício físico, eu não quero parar mais. E aí eu vi, tipo, não, eu preciso me enraizar aqui, eu preciso ativar essa energia para eu não me auto-abandonar. E, gente, foi muito real, assim, né? Eu emagreci um pouco, mas não só por emagrecer, eu me senti confortável dentro do meu corpo. Não de me esconder, não é sobre peso, é não de esconder o meu corpo, não importa o peso que ele tem. É eu me sentir confortável, né? Até porque sempre foi um problema para mim, porque eu fui ensinada que o meu corpo era um problema, não era para os outros. Né? E eu tinha uma distorção da minha imagem. Para mim, tipo, era sempre tudo muito feio. Então eu tinha que me esconder atrás das roupas, né? Ao mesmo tempo que eu gosto muito de me arrumar, gosto muito de roupa, eu tinha esse problema. Então, assim, é sobre tu poder existir do jeito que tu é. Né? É sobre, tipo assim, eu tenho o meu corpo e o meu corpo ele vai existir aqui junto comigo. E só quando eu amar ele, eu vou conseguir modificar. Da forma que eu vou ficar cada vez mais feliz dentro dele, né? E eu não vou me punir através dele. Gurias, vamos para as perguntas? Vamos. Então tá. Eu vou fazer a minha aqui porque é um assunto que a gente já estava falando, né? E eu acho que dá para a gente conectar com essa parte feminina, com essa parte da ativação da energia sexual e que tem muito a ver com se permitir ser, né? E eu tenho uma pergunta aqui que é da Karine. A Karine ela é minha cliente já há uns 3 anos. E eu já conheço um pouquinho da, da vida dela ali, né? Das questões que ela me traz. Ela participa sempre das coisas e ela fala assim: bloqueio na vida profissional. A humana aqui não consegue sair da CLT. Então, para contextualizar, a Karine, de todas as caixinhas que eu abri, que ela participou, sempre vem muito forte. Ela tá sempre assim, ó, 100% no Yang. É sempre essa ideia do sacrifício, de correr atrás. E ela, por mais que eu tenha essa percepção, eu vejo ela ali sempre muito próspera, porque ela tem o carro, ela tem a moto, ela tá sempre muito bonita, ela se arruma, ela é próspera, mas ela não se vê com a beleza que ela tem, porque ela é lindíssima, belíssima, e ela teve uma questão também de relacionamento que nunca mais ela conseguiu se abrir. E aí eu vejo isso diretamente no profissional, sabe? Tipo assim, não se abriu para um novo e ela tem uma coisa de que ela não consegue se jogar, de confiar que algo vai ser amparado e que ela pode confiar no emprego, no dinheiro, porque o dinheiro é masculino, né? E aí o que a gente pode contribuir aí, gurias, com a Karine? Eu acho que tem ainda a questão do reconhecimento no trabalho, né? Então, essa CLT, esse lugar que ela tá, ela se sente reconhecida. Se sente reconhecida pelo masculino, né? Um lugar seguro. O que ela quer sair da CLT, é isso, pelo que eu entendi, né? Sim, sim. Ela é ótima. Hum, ela faz gestão financeira, mas ela sempre se vê com problema financeiro, né? Sendo que, tipo assim, o problema é ela aplicar aquilo na vida dela, né? Mas ela tem medo de, assim, vou jogar tudo para cima e vou arriscar. Ela tem essa capacidade,
mas talvez ela não enxergue essa capacidade. Tem uma coisa dentro dela que, tipo, não tem essa permissão para romper, sabe? Tipo assim, esse padrão aqui de CLT do corporativo não é mais para mim. E aí, coisas que eu já conversei com ela, que tipo, ela é projetora, né? Eu e a Paula somos projetoras. Projetoras no desenho humano é o nosso tipo energético. Então a gente veio guiar pessoas. As projetoras não vieram mesmo trabalhar. A gente não veio ser paga para fazer, a gente veio ser paga para pensar. E a Karine é uma projetora. Então ela tem medo de se soltar para esse guiar pessoas, porque ela é boa nas coisas, mas esse arriscar, esse assim, não ter a garantia de um salário, eu acho que é o que mexe com ela, que é o que não faz ela dar o pontapé inicial. Eu acho que no caso dela seria bem interessante ter alguém para fazer o planejamento, se é algo que ela se sente segura, né? Uhum. Então, para algumas pessoas o planejamento não é interessante, mas eu acho que ela seria interessante. Se ela já tem, né, uma boa, ela consegue, enfim, se ela já tem uma boa remuneração, se ela consegue, daqui a pouco, até alguém que seja especialista nessa transição de carreira, né? Nesse processo de organizar financeiramente. A gente adora a gente de energéticas adora movimentar energeticamente, mas se ela precisa da fisicalidade e aterrar, talvez a gente tem que trazer muito também o humano, né? A gente tem que trazer para o real, né? A Priscila vai emagrecer e trabalhar energeticamente? Não, a Priscila vai ter que ir para academia, vai ter que trabalhar o interno. Então, talvez ela precise olhar para esse lado de terra mesmo e fazer ações para esse movimento acontecer. Porque a sensação que eu tenho é que está muito no mental, na manifestação. E aí, qual é o primeiro passo? Ah, tem uma pessoa na minha cidade que faz estratégias de transição de carreira, fisicalidade, né? Que vai fazer um trabalho junto com o nosso integrativo. Vai trabalhar as crenças, vai trabalhar merecimento, vai trabalhar, mas também vai trabalhar o planejamento, porque às vezes ela é uma pessoa que funciona através de planejamento. E pela área que ela tá, sim, ela deve ser, né? E ela, para ela poder fazer esse movimento, ela tem que quebrar essas limitações mentais aí, né? Porque pelo que eu entendi, a questão dela é o bloqueio financeiro. O resto, tudo. Então, tipo assim, olha a limitação, né, dela, e às vezes esse financeiro ele é só um resultado de toda essa limitação interna. Se ela tem capacidade, ela é boa no que ela faz, ela mesma está criando essa limitação, esse bloqueio, né? Então, realmente, eu vejo como um processo dela trabalhar as questões, os potenciais dela para ela poder eliminar isso aí e fazer o movimento, porque ela não precisa romper. Ai, vou dar aqui, eu jogar tudo pro alto. É arriscado, realmente. Eu não preciso correr riscos. Eu posso fazer um processo. Eu posso montar um processo. Mas se eu estou num momento que eu não tenho a capacidade de olhar para isso e organizar, eu vou buscar alguém que possa, alguém que consiga me guiar, alguém que consiga me trazer clareza para trabalhar os condicionamentos em mim que não estão me permitindo fazer o movimento que eu tanto desejo para minha vida, né? Para o movimento acontecer, eu preciso trabalhar internamente coisas que estão me impedindo de agir. Então, e eu vejo muito isso em várias pessoas. Eu também tenho uma amiga projetora que ela vive ela é muito próspera, ela não tem problema nenhum, mas ela está sempre achando que tem. E ela tá sempre correndo atrás da máquina, ela tá sempre sobrecarregando, ela tá sempre cansada. E aí eu digo, as pessoas precisam se liberar um pouco disso, né? Se tratar com mais, assim, mais amorosidade. Tipo, eu não preciso me sobrecarregar tanto. E sair desse masculino, porque essa energia masculina que nos adoece, né? O Não deixa ar, a gente né? O mental é o. claro, exato. E aí a gente não consegue olhar para as coisas com serenidade, com clareza, e fica esse turbilhão. Aí eu tenho tanta coisa boa, tanto potencial, eu sou uma mega empresária, sou uma ótima empreendedora, mas eu estou bloqueada ali nas minhas crenças, nas minhas limitações, né, no meu masculino, de que eu tenho que fazer, e eu não consigo ser, né? Eu não consigo fazer um movimento para que as coisas sejam mais leves. E eu vejo basicamente por isso, né, um processo ali de trabalhar, Mental. ela tá na escassez mental, não na vida. E aí gera na vida, Tem né? uma coisa Ela vir para
para Liberta. sessões de liberta, sessões de Kundalini, que o movimento ele é inevitável. Exato. É verdade, é verdade. E tem uma coisa também, né, gurias, que eu percebo muito assim. A gente tem que tomar cuidado com essas projeções expectativas que a internet nos traz. Por quê? Eu vejo que quando a gente começa, a gente tem que começar pequeno. A gente tem que lidar com a realidade. E não quer dizer que, eu vou fazer tantos mil, isso vai levar um tempo, pelo menos um ano. E o problema das pessoas é que elas não querem fazer essa transição porque elas não querem voltar um passo, pagar, como é que eu vou dizer assim, começar pequeno. Elas já querem com a garantia de que tudo vai dar certo e que tem um chegar lá. E eu falo tanto disso, gente, não tem um chegar lá. O chegar lá é todos os dias um pouquinho. Então, quanto mais demorar essa transição, quanto mais tu pensa assim, o que eu posso fazer hoje? O que eu posso começar a fazer hoje? E eu começar a fazer de pouquinho em pouquinho, até aquilo se tornar grande e eu aí sim me desprender, né, da CLT, aí sim, aí eu vou, né? Aí eu consigo ir com segurança, eu consigo ir. E tem essa coisa da gente pedir ajuda, né? É que nem a Pri falou ali. Eu quero emagrecer, mas eu quero emagrecer na luz. Tem coisas que a gente tem que admitir que está impotente. Essa fragilidade, a ferida da fragilidade, né? Eu tô impotente para tal coisa. Então, assim, eu quero emagrecer. Mas eu não sei me alimentar bem. Eu tenho que ir no nutricionista. Eu quero fazer exercício, mas eu não tenho aquela vontade. Então, assim, eu vou ter que me adaptar, eu vou pagar um personal para eu pelo menos me comprometer com ele. Eu tenho que trabalhar dentro daquilo que vai me mover. Mas eu queria ir sozinha. Pessoa querida, você não consegue ir sozinha hoje, então contrate alguém para tu te comprometer com esse alguém até tu entender que tu é o teu compromisso, né? Mas eu não consigo fazer tal coisa. Então, peça ajuda para alguém, para que essa pessoa ajude, que até tu te firme. E as pessoas, elas querem nascer prontas, né? Então, eu acho que a primeira coisa que a Karine tem que olhar é olhar para o medo que ela tem. Tipo assim, qual é o meu medo? Por que eu não tô conseguindo ter esse impulso do masculino saudável e eu tô ficando naquele medo ali, no desequilíbrio das duas coisas, né? Só no mental, só em querendo me proteger em modo sobrevivência, porque eu nem vivo no modo sobrevivência, ninguém mais vive em modo sobrevivência, nada falta mais para as pessoas. Hoje é um botão, a comida tá na tua casa, apertar um botão, o Uber tá na tua casa. Então, uma visão ainda primitiva e distorcida, né? E essa autocobrança de tipo, que eu tenho que chegar lá, que eu tenho que ser perfeita. Não tem que chegar lá, gente. Não tem um dia que tu vai ficar assim. Cheguei lá, hoje eu só vou acordar, tomar o meu chai e deu. É todos os dias eu preciso me desenvolver dentro de alguma coisa. Tivemos um pequeno problema técnico aqui, né? De Mercúrio retrógrado, internet e afins. Mas vamos dar continuidade aqui, então, na nossa pergunta, né? Então, ali, o da Karine já falamos basicamente aquilo que é para ela refletir, pensar e ter esse impulso do masculino. Vamos continuar da onde a gente tinha parado. Tem uma pergunta ali. Então, tem uma pessoa que perguntou aqui sobre o libido, o libido está quase zerado, sempre foi doida pelo, né? Tanana. Tanana. Então, o que te traz sobre isso, né? O que eu trago sobre isso? Que o libido, o tesão, a energia sexual é para além do ato sexual. Então, você precisa olhar a forma, e aí sim a gente começa a olhar para a questão da terapia, do, do olhar terapêutico, porque a gente é cíclico. Olhar o
o porquê essa falta de vontade, né? O porquê essa falta de querer viver, de querer ter prazer, né? Então, existem muitos aspectos para ser analisado, mas a gente trabalha isso na sessão de Kundalini através da nossa energia sexual para estimular, para melhorar, para entender o porquê, né? Se existem bloqueios, se existem sensações, se existia algo ali que está atrapalhando, impedindo dessa energia, se gostava tanto, né? O que agora começou a acontecer que não te estimula, né? Mas Sempre gostou, ainda gosta, mas é gosta, que a gente entende que a vida, ela também tem uma rotina, cíclica. principalmente para a mulher, ela é bem maçante. E a gente vai perdendo tesão por várias coisas, né? O funcionamento do feminino é diferente do masculino. Então a gente precisa de questões mais profundas, de conexão mais ali realmente no dia a dia, para a gente sentir esse prazer. E aí eu acredito que vem quando a gente olha para esse trabalho, essa energia na gente, né? Porque, na verdade, como tu é na cama é um reflexo de como tu é na vida. Se tua vida, tua rotina não tem prazer, né? Tu não tem ali uma aceitação, tu não tá curtindo do que tu tá vivendo contigo, tu vai perder esse tesão pela vida sexual, porque é só um respingo, né? Dessa energia no sexo, no ato, né? Então tem que olhar para um contexto geral. Ah, eu gostava tanto, mas eu perdi a libido. Ah, a gente sabe que a mulher, quando se torna mãe, tem todo um processo hormonal ali que também baixa, né? A produção de hormônios, o casamento, a rotina. Então, assim, várias questões. Mas existe sempre como é que você diz? Algo para se fazer, né? Sempre tem como olhar para aquilo ali e se resgatar. Então, se eu gostava tanto e agora está em baixa, vamos olhar na questão terapêutica, o que está acontecendo para contribuir com isso e a gente começar a ativar isso aí de novo, porque não quer dizer que não tenha mais que existir, né? E eu não sei que idade ela tem, mas enfim, como eu tô beirando meus 40, eu nunca me senti tão viva, tão ativa quando eu tinha 20 anos. Então, assim, a idade não é uma limitação, né? Quando a gente consegue instigar e ativar isso dentro da gente, isso daí só se potencializa mais. Então, assim, ó, não se restrinja. Tem Não, solução. maravilhosa. E eu também, tu falou da idade, eu tenho 42, né? Olha aí. E meu corpo nunca esteve tão vivo. Também E não é sobre sexo somente, não. né? É vivo, de Vida. viver, de vontade de viver, porque o libido vai muito além. É. Então, acho que a gente Eu acho conseguiu. importante também trazer uma coisa aqui que eu aprendi, que eu também ajudei muito, acho que o meu corpo a se desenvolver de uma forma saudável quando eu comecei a tratar ele com mais carinho, que nem a Natália, assim, não é sobre a gente emagrecer, gente, sobre a gente, se eu não tô satisfeita e quero melhorar, vou fazer algo para melhorar. Mas eu olhar para mim hoje, ou até pouco tempo atrás no meu processo, e ver assim, a cada pequena coisinha que eu melhorava, eu conseguia enxergar aquilo como algo positivo. Ah, eu sempre me botava defeito. Ai, muita celulite, flacidez, isso, aquilo. Eu comecei a olhar para mim, tipo, cara, isso é o que eu sou. O meu corpo, ele tá reagindo conforme aquilo que eu dei para ele a vida inteira. Então, se eu quero mudar isso, eu preciso dar para ele outra coisa. E o corpo da gente, ele responde com o nosso tratamento. É a nível celular. Por isso que eu digo, essa parte energética, ele trabalha direto as nossas células. Elas precisam se alimentar de coisas positivas, de frequência E positiva, amor de amor, rejuvenesce. de luz. E rejuvenesce. Vai repercutir, vai ressoar no teu corpo externo. Então, é primeiro um tratamento interno do teu corpo, né? Dos teus órgãos e como tu te alimenta, como tu te olha no espelho para as tuas partes e tu enxerga algo positivo com amor. Isso daí vai gerando todo um processo, gente, porque a neurociência explica isso. Aquilo que a gente traz, que a gente alimenta de pensamento, a gente está enviando essas informações para as nossas células. Então, se eu me acho horrível, gorda, não sei o que, não sei o que lá, eu estou enviando essa informação para o meu corpo, para as minhas células, elas vão se adoecer, elas vão gerar um sobrepeso, elas vão gerar um adoecimento. Então, assim, é um olhar realmente interno para ele refletir no externo, né? Então é muito profundamente. Mas deixa eu ver. Agora Bem, mudando, ó, a Natália tá
Mudando um pouquinho sobre energia sexual, a pergunta que me fizeram foi sobre solitude, né? Na verdade, não foi uma pergunta, foi uma pontuação de uma pessoa que hoje ela olha para a vida dela e consegue ver valor na solitude, né? Botou assim, solitude é uma das maiores riquezas que temos e que às vezes demoramos para descobrir e olhar para isso, né? E eu acho que é um processo que a maioria de nós aí tem essa dificuldade de apreciar, né, a nossa solitude. Não é solidão, é solitude. A gente aprender a estar presente na vida que a gente tem, em quem a gente é, né? E que as pessoas fogem, né, disso muitas vezes, de uma separação, de um rompimento, porque elas não conseguem ficar sozinhas com elas mesmas. Mas elas nem se deram a chance disso, né? Deram a chance. A gente aprende que pra gente dar certo, a gente tem que ter um relacionamento, né? Exato. É sempre. E tudo bem a gente ter um relacionamento. Eu entrei nesse processo quando eu saí do meu relacionamento em 2022, em dezembro, e eu fiquei um ano muito dentro da minha ostra. Eu costumo dizer que eu construí um mundinho, né? E nesse um ano, eu aprendi a romantizar a minha vida. Nesse um ano, eu aprendi que eu tinha que fazer as coisas por mim, para mim. E isso me trouxe a consciência da solitude, sabe? De apreciar. Apreciar tomar um vinho sozinha. Apreciar fazer um café da manhã para mim com a mesa arrumada. Apreciar fazer a comida para mim, né? Eu moro com a minha filha, sim, mas os momentos que ela não está em casa, ou os momentos que ela sai, eu tenho muito prazer em não ter nada para fazer, estar apenas comigo e fazer tudo o que eu gosto de fazer, né? E quando ela tá, eu encontro momentos para sentir isso, né? Então, eu tenho o hábito aqui de ver o sol nascer, uma xícara de café, e é eu comigo, né? É eu e a minha consciência. E isso me traz, me expande mais a consciência sobre quem eu sou, sobre o que que eu sinto naquele momento, sobre o que que eu tô sentindo sobre a minha vida, sobre o que que eu quero para mim, sobre quais são as coisas que eu aceito para estar, né? Não, aí a gente entra assim, se eu não estou sozinha, o que que eu quero que esteja junto comigo? Quem que eu quero que esteja junto? Que tipo de pessoa eu quero que esteja junto comigo? E quanto mais eu aprecio a minha companhia, mais eu sei o quanto ela é importante, relevante e preciosa. Exato. Nossa, essa é consciência importantíssima. E eu vejo muito isso tanto em clientes quanto em amigas assim que passam por um processo de finalizar um relacionamento, né? O quanto é difícil, elas caem no limbo da solidão ali e entram num desespero, né? De achar que não vão encontrar alguém e condicionar realmente uma vida feliz e tendo um relacionamento. Eu acho que eu vou fazer até um chá para mim, uma comemoração, porque assim, eu tô indo pro meu terceiro ano solteira. Nunca, gente, em 38 anos de vida, eu fiquei tanto tempo solteira na minha vida e eu digo, gente, como que eu demorei tanto para poder passar por isso? Porque é aquilo que eu falei, a gente vai caindo ali, né? Librianas têm uma tendência a se relacionar e uma coisinha aqui, uma coisinha ali, Gosta do romance, né? Gosta muito, de estar né? envolvida. Digo, gente, quanto aprendizado aqui. Mas isso foi muito importante, porque hoje eu não olho mais porque eu não quero. Porque eu não quero nem foco. Eu sei o que eu quero. E eu nunca tinha parado para pensar no que eu quero para minha vida. Que tipo de relação que eu quero manter hoje para mim. Né? Que tipo de pessoa eu quero compartilhar o meu dia, né? As minhas questões, as minhas dores, os meus sonhos, os meus planos. E aí eu passei a ter uma visão de relacionamento totalmente diferente da que eu tive a vida inteira, né? De algo realmente muito expansivo, algo que seja, sabe, leve, que saia dessa ideia de amor romântico que a gente comprou que tem que ter, né? Um casal que seja assim, seja só aquela coisa que vai pro ego, eu tenho posse sobre o outro, sabe? Então, tipo, não precisa ter ninguém se não for para ser desse jeito leve que eu aprendi a lidar comigo. A minha rotina é tão leve, a minha rotina é tão amorosa que eu já tive alguns testes do universo,
mas a Natália tá mais por dentro desses rolês aí. E eu digo assim, que coisa incrível, né? Nada por acaso. Então, assim, hoje eu sei que o que eu quero manter do meu lado. Não tem como eu querer me diminuir de novo para caber na rotina da outra pessoa. E não quero que uma outra pessoa caiba na minha rotina. Eu quero que a gente tenha rotinas respeitosas, que cada um tenha a sua individualidade, mas que tenham a mesma visão de futuro, sabe? Então, assim, é algo que é muito leve, mas é um processo que eu vejo que as pessoas têm essa dificuldade, né? De viver a solitude. Mas se tu não aprende a viver a tua solitude, não tem como tu ter um relacionamento equilibrado, harmonioso, saudável, expansivo Tu e não vai leve. se conhecer o suficiente, né? Tu não vai Exato. saber o que tu quer de verdade. E tu precisa saber o que tu quer, né? Isso tem Precisa que estar saber. muito definido. Porque o universo, ele recebe todos os detalhes daquilo Para que quem não sabe o que quer, qualquer coisa serve, né? coisa serve. É, Ah, não. exatamente. Qualquer coisa não serve mais. É. É isso, gurias. Eu acho que é isso, né? Por hoje eu acho que é isso. Tanta coisa. Pri, muito feliz que tu esteve aqui. Hoje, infelizmente, pessoal, a gente teve alguns imprevistos, né? Não tem como a gente controlar essas Estabilidade. não tem, né? Principalmente a gente está dentro de um período de Mercúrio retrógrado, então Vamos culpar. a gente pede a compreensão de vocês, que, ai, eu vou tentar fazer a melhor edição possível, mas aqui também a gente não finge perfeição, a gente lida com isso, a gente suporta essas coisas que a gente não pode controlar, e que vocês possam exprimir o melhor dessa contribuição que foi aqui, né? A Paola, a Pri e o nosso Birucast de sempre, que a gente sempre tem esse intuito de dar o melhor. Pri, muito obrigada por receber o nosso convite. A porta está sempre aberta para outras oportunidades, outros assuntos. Volte sempre que quiser. E eu espero que tenha sido muita contribuição aqui para ti e que outras pessoas, né, já sigam lá a Pri. A gente tem marcado ela nos nossos stories e continue vendo o trabalho dela, que é um trabalho muito bonito, é uma pessoa muito iluminada e eu só tenho a agradecer por tu ter aceito esse convite e estado aqui, tão disponível, com paciência, por causa dessas, né, cai, não cai, mas enfim, Pri, muito obrigada mesmo. Digo a Eu mesma adorei. coisa. E eu quero deixar aberto também aqui o espaço, né, para Priscila trazer aí o que ela tá desenvolvendo hoje em dia, que possa conectar com quem está aqui assistindo, né, seja de forma presencial, que agora ela está com um trabalho muito legal presencial, ou online, enfim, para deixar aberto esse espaço para ela falar aí, trazer quais as próximas programações, datas, enfim, aí, para que quem sinta Quero devido, né? agradecer, né, a Paola, a Nath, por esse convite. Fiquei muito feliz. A gente troca bastante figurinha, eu e a Paola, e os assuntos, né, sempre são contribuição. Então, é legal trazer isso para que muitas mais pessoas possam acessar também essas consciências. Às vezes as pessoas estão só esperando uma palavrinha, uma coisinha para dar aquela virada de chave que a gente pode trazer assim, né? Um papo gostoso. Também estou sempre aberta, podem me convidar quando quiserem. Já viram que eu sou tagarela, eu gosto de falar mesmo, né? Veio aqui E pra falar, né? gosto de falar, gosto de conversar. Ainda mais quando a gente está no meio da nossa tribo. Sigam meu perfil, a gente troca bastante contato por lá também. Neste momento, eu estou me programando para fazer um retiro, né? A gente já está começando a organizar um retiro que vai acontecer em novembro, que é o próximo evento presencial. Não tenho data para cursos ainda, mas também dou curso de terapia multidimensional, né? Tem um projeto que é um grupo que é Ativando o Poder, que a gente ativa o poder de deusas lá dentro, e deuses, porque tem os deuses também que escolhem consciência. Graças a Então, Deus. é um processo muito legal, né? Já está na quinta edição, então é todo mês, durante 21 dias. E trago muita coisa gratuita na internet. Na segunda-feira, vou começar a fazer lives de manhã de limpeza energética, ativação da Kundalini, né, na energia das deusas. Então, vai ser um processo que vai acontecer de segunda a sexta de manhã, 7 horas da manhã, porque eu faço isso todos os dias e eu escolhi fazer isso com as pessoas junto.
Então, vai ser de pijama muitas vezes, às vezes vai ser de roupa de academia, a gente não esperem um batom vermelho, Tá bom. mas a contribuição vai ser de segunda a sexta-feira. Então, é um projeto que eu estou começando novo, né? Para que mais pessoas possam sentir essa energia, para que mais movimentos aconteçam aí, né? E eu digo que sempre que eu começo um movimento, eu movimento muito mais a minha vida do que a vida das pessoas. Então, eu sempre escolho que venha muita gente comigo. E Que é ótimo. isso. Que ótimo. A Natália também tem, né, Nath? Tu tem um evento aí que tu vai estar fazendo em parceria em Porto Alegre. As gaúchas, domingo, Ó, né? agora já, gente! Vamos Já assistir esse domingo. episódio. A gente vai fazer essa cerimônia do cacau, de abertura do coração e falar sobre as feridas emocionais, né? Então é conectado não com o feminino, mas com a criança, para não pular essa etapa, né? Ir direto para o feminino, porque tem muita coisa, muita criança ali. Então quem se sentir convidada, quem é aqui do Sul, vai ter esse evento aí domingo e quem sentir esse chamado, vir, né? E gurias, muito obrigada, como sempre, Paola, minha parceira aqui de todos os biros, né? Muito obrigada para vocês. E pessoal, qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários. Já segue, manda para as amigas, se inscreve no nosso canal para o nosso canal continuar crescendo aí e a gente chegar a mais pessoas. E também quem se sentir convidada, quem quiser contribuir, quem estiver assistindo esse Birocast e quiser ser a nossa convidada, me chama ou chama a Paola para a gente trocar essa ideia, porque a gente já tem ideia de outros biros aí. E se vocês quiserem também entrar aí, participar, contribuir, estão super convidadas. E nós também, como projetoras, aceitamos os convites de vocês. Não esperem a gente convidar, se convidem também. Também. Tudo aberto. Obrigada, gente. Foi um prazer. Eu amei essa conversa. A gente super ficaria aqui por horas e horas, mas é isso. Espero que ressoe aí em quem está escutando, sintam a conexão, se sintam próximas de nós, tenham a liberdade também para nos chamar, nos questionar alguma coisa ali, né? E estamos abertas a quem quiser iniciar essa jornada, precisar de uma mãozinha aí para seguir adiante, para sair do lugar que está bloqueando. Estamos à disposição. Sintam a conexão. Façam unidunité. Chame a gente. Muito obrigada. Tá, gente. Beijo!